Com os numerais do continuum pode-se agora criar as mais variadas séries e organizá-las segundo as mais variadas leis. O Mathematicus tem neles o material para as mais diversas conexões. Seu pensamento pode criar estruturas matemáticas e explorar suas relações. Ele pode, por exemplo, considere os números entre o i como uma série ordenada e sua diferença característica de uma série descontínua de números desse intervalo, digamos 1, 1, 2, 1, 3, 1 n e n. Procure encontrar. Ou ele pode fazer todos os pares de números a, b, 62. Examinar todos os sistemas de sete números A, B, C, D, E, F, G, H satisfazendo uma relação, digamos ABB1. Ou ele pode examinar todos os sistemas de sete números A20 BBB que DFFG os satisfazem, ou satisfazem várias condições semelhantes ao mesmo tempo, e assim indefinidamente. Ele pode introduzir novos e novos conceitos, como o da totalidade de todos os polinômios de A e B, ou de um conjunto de polinômios que satisfaçam certas condições a serem inventadas por ele, etc. Criar uma multiplicidade inesgotável de relações a desenvolver. Seu começo pode ser sem sentido, ou ele pode ter um significado, nenhum nem outro está em discussão, mas ele nunca será capaz de descobrir uma lei abrangente que ponha fim à sua sede de conhecimento, pois ele tem a mais absoluta liberdade de criar novos conceitos matemáticos por meio de definição consistente e, portanto, é capaz de conceber e relacionar conceitos que vão além dos conceitos relacionados a qualquer lei, porém aparentemente os mais férteis e abrangentes. Para tal atividade, o Mathematicus precisa apenas das premissas que foram estabelecidas acima ao considerar o conceito de tempo e número. Mas o ego tem outros fatos com os quais contar. Acima de tudo, o fato do sentido do espaço se oferece a ele. Associada a todas as ideias está a ideia de algo que chamamos de espaço. Se abstrairmos das diferenças apresentadas pelas imagens da ideia, o que fica como resíduo indelével é uma ideia, e esta é espacial. A imagem vista e tocada parece formada, estendida e distante do corpo, a imagem ouvida distante, a cheirada e degustada como em contato com o corpo. As diferenças de forma, extensão, distância, toque pertencem à mesma classe, o que é indispensável. É assim que se fundamenta a concepção de espaço, ela volta a ser aqui considerada, é simples e inacessível a qualquer outra explicação no contexto da anterior, portanto fundamental. No entanto, as imagens são apenas afligidas por uma espacialidade escura. O corpo do eu sozinho e seu feltro. 63. Os arredores se destacam claramente e se encaixam espacialmente com certeza. Por outro lado, imagens que têm um sentimento de distância também aparecem no presente, mas estão apenas vagamente separadas umas das outras espacialmente. Essa primeira classificação do espacial em corpo, ambiente e distância prova sua utilidade no caso de sentimentos de mudança, no caso de mudanças fortes no conteúdo da ideia, sejam eles como um ataque ao ser tocado, empurrado, cortado ou mordido que brota de uma busca ou fuga, ou seja, de um automovimento do corpo motivado pela expectativa. Porque através de tal classificação, o ego é capaz de reconhecer o distante como distante e, portanto, não perigoso, o próximo como no entorno ou em contato e, portanto, como acessível ou possivelmente perigoso, e se ajusta de acordo. Tal mudança nas imagens está associada a uma sensação de inquietação e à sensação de mudança nas diferenças espaciais, resultando em uma percepção muito indistinta do movimento. Por outro lado, a persistência das imagens ou a sua alternância muito lenta é acompanhada por uma sensação de segurança e tranquilidade e apresenta uma sensação de persistência, incluindo diferenças espaciais. Os conceitos de toque, entorno e distância, quietude e movimento, são fundamentais, pois só podem ser esclarecidos em virtude da sensação. Concebidos dessa maneira, eles não são claramente definidos. Ficaríamos embaraçados se nos fosse dada a tarefa de inventar um método para determinar qual espaço deve ser contado como entorno e qual deve ser contado como distante. A dificuldade surge do fato de que, por mais importante que seja a distinção para fins práticos, o distante pode ser transformado pelo movimento do corpo em ambiente, e o que antes era ambiente em distância. Agora a distância só se revela pelo rosto. O ambiente, por outro lado, tanto pelo tato quanto pela face.
Uma diferença, portanto, parece prevalecer entre o espaço distante e o ambiente. Mas o movimento do corpo nos assegura que o distante não é outro senão o 64 dando. Se imaginássemos uma planta com raízes firmes pensando no mundo, essa frase não faria o menor sentido para ela. Para ela, a distância seria um mistério. E mesmo para os povos dos primeiros tempos era um. Para ela, aquele muito longe era o cenário de tudo o que era maravilhoso. Apenas a mente desenvolvida fez a exigência de que existe apenas um tipo de espaço, não importa o quão longe ele se estenda. Assim, a pesquisa pode ser limitada ao meio ambiente. Agora encontramos aí uma concordância entre as sensações táteis e visuais, a primeira sempre correspondendo à segunda, e a segunda frequentemente correspondendo à primeira. Essa correspondência permite inventar um conceito segundo o qual a dualidade da sensação é resolvida e um único todo é oferecido como signo de ambas as sensações. Este é o corpo sólido. Ao agregado de sensações tácteis que evocam a imagem do que resiste, respondendo à pressão com contrapressão quando tocado, atribuímos um agregado de sensações visuais que se alteram com o movimento, mas que, no entanto, estão ligadas a um lugar, uma espacialidade persistente. E declaramos que ambos estão inextricavelmente ligados. Damos então a essa conexão, essa união muitas vezes testada, o nome de corpo sólido. Se um corpo sólido é tocado, o interior do corpo é determinado pela resistência a certos movimentos de penetrância, em contraste com o exterior, que é facilmente acessível. O aspecto espacial que está ligado a essas sensações é chamado de superfície de o corpo limita o interior ao exterior. Se a mão que pressiona se move por aí, sente uma contrapressão. A superfície divide assim o espacial em duas partes. Isto torna-se particularmente claro quando estamos dentro de uma caverna e a entrada, por onde passamos entramos. Então só podemos sentir o interior, e o exterior é inacessível para nós. Tal experiência nós generalizamos, ou seja, atribuímos a nós mesmos a capacidade de tê-la com qualquer corpo sólido, assumindo que estamos acessando o interior e então, 65 capaz de tocar. Logicamente, isso ocorre porque descartamos a presença de uma porta como irrelevante para a experiência em questão e, portanto, a abstraímos. Quando a superfície é vista, ela aparece como uma figura. No caso dos corpos transparentes, o olhar penetra no interior e revela as formas dos corpos que se encontram em seu interior. Ao mesmo tempo, porém, nenhum corpo é tão transparente que não produza a impressão visível de sua forma. Se abstrairmos da resistência oferecida pela superfície de um corpo sólido à penetração, vamos representá-la, por exemplo, b, somente como visto anteriormente, temos o conceito de corpo geométrico ou parte do espaço e de sua superfície. Ao abstrair da resistência, somos capazes de pensar em diferentes partes do espaço como se afirmando. Um guia para isso é dado movendo parcialmente um corpo sólido através de uma porta com fechadura para outro corpo sólido, de modo que parte dele se projete. Podemos assim falar da parte do espaço A, B que é comum a ambas as partes do espaço A e B. Parte da superfície de A está então no interior de B, porque senão o interior de A pertenceria inteiramente ao exterior de B, e da mesma forma parte da superfície de B está então no interior de A. Esta relação decorre do fato de que os arredores são divididos por A e B em duas partes. A e B dividem o ambiente em quatro partes. 1. O interior comum. 2. O interior de A, que também está fora de B. 3. O interior de B, que também está fora de A. 4. O interior comum fora. E os matemáticos poderiam, mesmo sem ver o espaço, estender imediatamente essa relação para mais de dois corpos sólidos. Por exemplo, 3 corpos sólidos A, B, C dividem o ambiente em 8 partes. 1. O interior comum a eles. 2. O interior comum a A e B, que fica fora de C, e assim por diante. Só que ele não poderia dizer, sem maiores instruções, que algumas das partes do espaço não existiam, necessidade, enquanto a experiência nos ensina o contrário, por X. B mostra que A pode estar inteiramente dentro de B, onde não existe o interior de A, que também estaria fora de B. Lasker, compreendendo o mundo. 5.
66 Se A e B estão de tal maneira que o interior de A se projeta para o de B, então parte da superfície de A está dentro e outra parte está fora de B. As duas partes da superfície são distintas uma da outra, pois quando alguém é tocado na área da superfície de A, pode-se determinar se ela está dentro ou fora de B, mas agora você pode passar de uma das partes para a outra movendo os dedos. Com tais movimentos, a resistência será sentida. Na medida em que essa resistência vinda da superfície de B se torna perceptível na superfície de A, ela revela a imagem espacial de uma linha ou curva. As duas superfícies se cruzam em uma linha. Se L é uma linha comum às superfícies de A e B, então a mão que tateia do lado de fora de A e B, na medida em que segue a superfície de A, será em L é direcionado para a superfície de B, pois esta bloqueia seu acesso ao interior de A. Novamente, se uma linha pertence em parte ao interior de um corpo C e em parte ao seu exterior, então, ao tocar seus arredores, aí onde penetra de fora para dentro de C, onde, se C é opaco, começa a desaparecer de vista, produzindo uma imagem espacial peculiar, ou seja, a de um ponto. Não se pode dizer mais do que da linha que ele torna-se uma parte do interior, parte do exterior de um corpo. Três corpos, A, B e C levam a esta noção. O mesmo fato é expresso ao dizer que o espaço tem três dimensões n. Afinal, o ponto aparece como um ponto final, uma linha ou curva que se como a interseção de duas superfícies ou como o limite de uma parte de uma superfície, e estas por sua vez como separando o interior do exterior de um corpo. O ego tem uma intuição peculiar em virtude da qual ele coloca corpos, superfícies e linhas em uma certa ordem por comparação, embora após uma estimativa aproximada. O ego atribui grandeza a cada um dos três e afirma que, por x, B, de dois corpos A e B, se não forem iguais em tamanho, sejam o maior. Todos os corpos, assim como todos os